Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos, eu sou o Edu Canelas e vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina nesta tarde de terça-feira, que é véspera de feriado e você, como bom canalha que é, já está pensando em beber aquela cerveja gelada, né? Eu tô devagar, vou tirar um tempinho longe da cerveja agora para dar uma desintoxicada aí pro final do ano, beleza? Então nada de cerveja pro Edu Canelas hoje. Mas o importante aqui é falar de Vasco, é falar e trazer notícias para você aí do outro lado. Em uma tarde em que vamos falar de muitos assuntos importantes pertinentes ao Gigante da Colina. Nossa pauta montada, recém-montada por Edu Canelas, traz a treta entre Edmundo e Souza, que parece nunca ter fim. É sempre alguém falando uma coisa, o outro falando outra. Os retornos que o Vasco deve ter nesses próximos dias. O Vasco só volta a jogar dia 22 de novembro contra a equipe do Cruzeiro. E também teremos aí questão de Maicon, que é um cara que vem liderando muito bem, uma sonora do Maicon aqui, falando um pouquinho aos jogadores do Vasco. Também questão de Roger Flores, contando aí o medo que ele ficou de receber Eurico Miranda. A série do Eurico tá bombando lá no Globoplay e você tem que assistir. Eu ainda não me interessei, eu tenho umas opiniões bem controversas em relação à figura do Dr. Eurico Miranda. Ainda não me interessei por assistir, mas quando tiver um tempinho livre, vou me permitir conhecer a história por um outro ângulo e vai ser realmente bacana. Então, para isso, para a gente começar o vídeo, senta o martelo no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal. A live de ontem aqui do canal bombou, foi super legal e foi muito maneiro poder receber você, vascaíno, na nossa live. Agora bora pro vídeo e bora falar de Vasco. E o Gigante da Colina terá pela frente 10 dias de treinamento até a partida contra o Cruzeiro. Os jogadores do Vasco tiveram folga e agora estão preparados para voltar ao trabalho, voltar à preparação para essa partida tão importante. O Cruzeiro entra em campo antes do Vasco. Isso porque o Cruzeiro joga sábado agora, no próximo sábado, contra o Fortaleza, partida que ocorrerá às 18h30. E por isso, o Vasco vai tirar esses dias de descanso para trabalhar alguns atletas importantes que não estão podendo jogar. Por exemplo, Marlon Gomes vinha em uma excelente crescente, teve um problema na coxa e ficou fora dos jogos do Vasco dos últimos jogos. E agora o Marlon deve voltar contra o Cruzeiro. Esses dias serão importantes para que o Marlon possa treinar, recuperar a parte física. Ainda temos, por exemplo, Figueiredo e também Eric Marcos, que vão estar à disposição, vão utilizar esses dias aí para trabalhar um retorno e poder estar à disposição para a partida do dia 24. Por sinal, já vou emendar aqui com as informações do nosso adversário. O Cruzeiro viaja para Itu, interior de São Paulo, onde irá se hospedar e onde ficará treinando para as próximas partidas contra Fortaleza e também contra o Vasco. O Cruzeiro encara como decisões essas duas próximas partidas. Isso porque, caso o Cruzeiro perca para o Fortaleza e perca para o Vasco abrirá 6 pontos. A briga do Cruzeiro vai mudar de mão, vai ser com o Bahia, e pode ser que o Cruzeiro fique cada vez mais desesperado e mais rebaixado a cada rodada. E a situação, na minha humilde opinião, que é muito importante, o Vasco tem que torcer para a derrota do Cruzeiro no sábado. Eu vou assistir esse jogo, vou torcer para o Fortaleza como se fosse um Vasco e Cruzeiro. E também por um motivo importante, o fator emocional. O Cruzeiro pode terminar de perder esse emocional aí, simplesmente por não conseguir pontuar mais uma vez nesse jogo contra o Fortaleza. Então eu estou torcendo demais para que o Cruzeiro perca esse jogo e possamos pegar a Raposa cada vez mais desesperada dentro do Mineirão. Mineirão que, por sinal, vai estar com portões fechados. O Cruzeiro aguarda nesse exato momento aquela notificação do STJD confirmando
a punição preventiva até que se haja um julgamento pela invasão dos torcedores do Cruzeiro ao gramado na Vila Capanema, na derrota do Cruzeiro por 1-0 para a equipe do Curitiba no último final de semana. Então a situação do Cruzeiro cada vez mais complicada e, obviamente, perdendo pontos, perdendo mando de campo, vai ficando cada vez mais difícil e para o Vasco fica cada vez melhor, convenhamos. E, obviamente, ficou faltando falar: Paulo Autuori será o técnico do Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro, já anunciado pela Raposa. Boa sorte ao Paulo Autuori, que ele consiga rebaixar o Cruzeiro o mais rápido possível. Galera, vamos falar agora de Roger Flores. A série de Doutor Eurico Miranda está bombando no Globoplay. Todo mundo assistindo, todo mundo comentando, como eu falei. Tenho opiniões muito controversas. A figura do Doutor Eurico, prefiro não externá-la agora, nesse momento. Mas eu recomendo que você assista. Eu, em algum momento livre, vou tirar para assistir sim essa série, até para a gente ter informação, termos ali uma outra visão. Estarei assistindo, mas ainda não estou com cabeça para isso. Estou num momento que a minha cabeça está precisando de coisas mais leves, então eu estou assistindo só os jogos do Vasco. O Vasco só ganha, então dessa forma fica ainda melhor. Mas, cara, o Roger Flores ontem resolveu dar um depoimento lá no programa Boleiragem, onde disse que uma vez o Dr. Eurico precisou aí fazer um pedido de resposta e ele ficou com muito medo. O Eurico despertava esse gatilho de autoridade, né, cara? As pessoas tinham medo de conversar com ele. O Eurico era um cara que, neste quesito de gatilho de autoridade, ele era número 1 aí no meio do futebol. E olha aí a sonora que o Roger Flores falou. Tá aí, A Mão do Eurico, nova série do Globoplay, tá aí espetacular. Tive alguns episódios com o Eurico, né, quando eu comecei lá no Fluminense, o Fluminense naquela dificuldade toda, que ele esculachava o Fluminense, e a gente ficava com uma raiva dele. E aí depois eu apresentando o Troca de Passes, escuta essa, Caio, que é legal pra caramba, Rick, Grafite, tô no Troca de Passes, e ele já nesses momentos finais dele de Vasco da Gama, e aí eu fiz uma crítica meio pesada em cima dele, no programa ao vivo. Ele me liga falando: eu quero entrar, tem que responder esse garoto, não sei o que, quero entrar no ar. E a gente, como um programa jornalístico, temos que dar voz. Se eu estou criticando alguém, ele quer entrar para dar opinião ou para dar o lado dele, a gente deu o direito de resposta para ele, né? Só que já estava terminando o programa e eu acho que a internet não estava funcionando direito e tal, aí ele não entrou, ufa, graças. Respirou aliviado. Porra, respirei, que eu falei, ai, porra, como é que briga com ele tete a tete na palavra? O cara ia me engolir. Rick, juro, eu suava frio. Eu falei, caraca, o Eurico vai entrar aqui e vai me esculachar. Mas ainda bem que ele não entrou, mas foi um grande dirigente, teve seus momentos áureos. O Vasco hoje, se é do tamanho que é, a potência que é, muito se deve ao Eurico Miranda. Teve suas passagens também bem ruins, muito criticado também pelos torcedores, mas vale a pena assistir. A Mão do Eurico, nova série do Globoplay. Vamos de Sansão, vamos de... E o nosso Maicon, mais uma vez, ontem no vídeo dos bastidores da Vasco TV, deu show. O homem falando sobre não ter medo. O Maicon parece que está no Vasco há 20 anos. Já conhece muito bem o que é essa Cruz de Malta e o que ela representa. E o Maicon encoraja os jogadores do Vasco, seus colegas de profissão, de uma forma muito importante. É bem verdade, o Maicon fez uma partida muito abaixo no jogo contra o América Mineiro, bem como o time inteiro do Vasco fez uma partida muito ruim. Mas a gente precisa aqui reconhecer a importância da liderança do Maicon à frente deste elenco. E foi assim que o Maicon motivou os jogadores no vestiário. Nada pode nos impedir lá dentro. Nada pode nos impedir lá dentro. Já me perguntaram quem nós somos. Sabe quem que nós somos? Nós somos atletas comprometidos. Nós somos uma equipe, quando teve com a corda no pescoço, a gente mostrou quem que a gente era. A gente teve culhão, a gente teve personalidade. E hoje não pode faltar. Sabe o que o medo faz? O medo te impossibilita de viver coisas boas. Meu time não tem medo, nós não temos medo. Os caras não têm nada a perder. É como o Paulinho falou, nós temos muita coisa a ganhar. E hoje é 3 pontos, sem resenha. 3 pontos lá dentro, rapaziada. Bora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Na hora de nossa morte, amém.
juntos aí, vamos! Respeita e põe no ritmo, vamos! Respeita os caras e põe no ritmo! Bora! A galera que tá com medo, tá todo mundo com medo. Hoje eu recebi mensagem de amigos, mensagens nos grupos, inclusive você que não tá nos nossos grupos de WhatsApp, vem pros grupos de WhatsApp, se torne membro. Vamos lá falar de Vasco, a galera hoje já tá Edu, Verratti vai ser punido, vão prejudicar o Vasco. Eu entendo. Obviamente o torcedor do Vasco sabe o quanto o STJD não não deixa de mover uma montanha para prejudicar o Vasco em vários momentos. Porém, o caso do Verratti é basicamente o mesmo do Paulinho Paula, do Eric Marcos, nas expulsões desses dois jogadores contra a equipe internacional. O caso do Verratti na expulsão contra o Goiás é a mesma coisa. Um lance de falta, um lance de imprudência, um lance errado, que o cara já cumpriu a punição de um jogo e muito dificilmente vão conseguir colocar o Verratti para ser punido por mais partidas. O Departamento Jurídico do Vasco já encara essa situação como algo mais tranquilo a ser resolvido. Julgamento dia 21 de novembro, véspera do jogo contra o Cruzeiro, mas sinceramente isso não está despertando grandes preocupações dentro do Vasco como está despertando no torcedor. Então, estou acalmando seu coração, fique mais tranquilo, não se preocupe. Pablo Verratti dificilmente pegará mais jogos de punição. Agora, para fechar esse vídeo, eu vou falar de Edmundo e Souza. Olha, esses dois já há anos têm essa situação mal resolvida. O Souza, uma vez em um podcast, em uma entrevista, disse que o Edmundo tratou ele mal uma vez no vestiário, quando ele era mais novo, que não achou aquilo legal. O Edmundo respondeu, após isso ter sido divulgado pelo Souza, não gostou e a situação entre eles não é legal. E por isso, o Edmundo ainda não perdeu também a capacidade de falar sobre esse assunto. Ontem, perguntado na live do canal Mundo Ed se contrataria o Souza para o Vasco em 2024, o Edmundo disse que não contrataria o jogador. E aí, obviamente, isso é divulgado em todos os sites, porque sabem que os dois não se gostam muito. Mas eu espero, cara, que esses dois vascaínos possam um dia fazer a amizade. Inclusive, Souza e Edmundo, vamos fazer um churrasco aqui em casa, a gente come uma carninha, o Souza é evangélico, não bebe, vai beber uma água, bebe um refrigerante, eu vou tomar um gelo com o Edmundo, a gente faz essa amizade num churrasquinho, troca uma ideia e tudo fica resolvido. Rapaziada, vou ficando por aqui, véspera de feriado, provavelmente não teremos live hoje, mas você é o nosso convidado pro vídeo da manhã com o Lineker, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Amanhã às 5h30 da manhã terá o vídeo aqui com o Lineker no nosso canal. Tamo junto, aquele abraço e valeu. E ó, bom feriado, beba com moderação. Eu tô off de cerveja esses dias. Valeu!